Saudações, caros alunos do nono ano B do Colégio São Rafael. Salve, salve, professor Charles Camilo na área. Bem, meus amigos e minhas amigas, nessa nossa aula de Geografia, nós falaremos acerca da economia da Ásia e da Oceania. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Eu recomendo, nesse momento, você pegar a tua apostila e acompanhar comigo através da análise dos conteúdos apresentados. Ok? Boa sorte e bons estudos. A Ásia apresenta uma variedade de países e muitos contrastes em relação ao nível de desenvolvimento e industrialização de suas nações. Algumas nações asiáticas estão entre as economias mais desenvolvidas e industrializadas do mundo, como é o caso da China e do Japão. Contudo, existem diversas nações com economias frágeis e que estão entre as menos desenvolvidas do mundo, como, por exemplo, o Afeganistão e Mianmar. O Japão é a terceira maior economia do mundo, ficando atrás da China em segundo lugar e dos Estados Unidos em primeiro. Nas décadas de 80 e 90, contudo, o Japão ocupava o posto de segunda nação mais rica do mundo, tendo os Estados Unidos em primeiro lugar. É a indústria tecnológica, contudo, o principal indutor do crescimento na era moderna. O Japão está na ponta da pesquisa da robótica, nanotecnologia, eletrônica e informática. Embora com escassa matéria-prima, sendo dependente de exportação, a transformação dos produtos pelo suporte tecnológico garantiu ao Japão destacado crescimento econômico. Tanto que o Japão, ao mesmo tempo que ele é um dos maiores exportadores do mundo, por conta da exportação de seus produtos, o Japão ele é um dos maiores importadores de matérias-primas do mundo, visto que o seu território não possui tantos recursos naturais para atender à enorme demanda industrial. A Índia apresenta a quinta maior economia do mundo, com um produto interno bruto de 3,25 trilhões de dólares, segundo os dados mais recentes do Fundo Monetário Internacional, FMI. E o país é classificado como uma nação emergente em desenvolvimento, sendo um dos membros do Grupo Econômico dos BRICS. Lembrando que quando nós falamos sobre os BRICS, nós estamos falando sobre um grupo de países mais emergentes formado pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E esse agrupamento visa o crescimento e o desenvolvimento conjunto mediante mecanismos de cooperação dos países emergentes e desenvolvidos. Em relação à economia indiana, ela é muito diversificada e boa parte de seu PIB, cerca de 61,5%, é decorrente do setor terciário, que reúne as atividades ligadas ao comércio e aos serviços. Apesar disso, metade da mão de obra do país concentra-se no setor primário, na agricultura. A China é uma das maiores potências mundiais da atualidade e encaminha-se para ocupar o topo do ranking. O país corresponde à segunda maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Porém, vale ressaltar que, mediante a Covid-19, tal como as mudanças geopolíticas, o rearranjo que ocorreu no pós-Covid, alguns analistas já colocam a China como a potência número 1. Porém, há controvérsias. A China, ela pode ser considerada como o país que mais cresceu economicamente nos últimos 25 anos, o que foi proporcionado pela abertura econômica a partir de 76, com a morte de Mao Tse-tung, e já em 78, durante o governo de Deng Xiaoping, ele foi responsável por transformar a China em uma economia mista, ou seja, a China desde 78 ela segue o chamado socialismo de mercado, um sistema onde você tem uma economia capitalista e uma política de governo socialista. O PIB do país cresce cerca de 10% ao ano e atualmente a soma das riquezas produzidas pela China ultrapassa os 12 trilhões de dólares,
tanto que, do ponto de vista do comércio exterior, a China é o país que possui a maior reserva de dólar do mundo, ou seja, ela possui muito mais dólar que os próprios Estados Unidos da América. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a China é uma das melhores nações para investimentos estrangeiros. E, além disso, o país ocupa o primeiro lugar no ranking de exportações e o terceiro lugar no ranking de importações. Inicialmente, os tigres asiáticos, isso na primeira geração, era composto inicialmente por Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Hoje nós já temos novos países que fazem parte desse grupo dos tigres asiáticos, conhecidos, como os novos tigres e os novíssimos tigres também. Porém, a nossa apostila vai trabalhar os tigres tradicionais, que seria Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Os tigres asiáticos se industrializaram dentro do modelo de plataformas de exportação, com base nos seguintes elementos. Pessoal, plataforma de exportação significa que tudo que é produzido pela indústria do país, o destino será a exportação, ou seja, eles produzem para vender para fora. Os elementos que auxiliaram essa industrialização dos tigres asiáticos dentro do modelo de plataforma de exportação foram os seguintes elementos. Número 1, adesão à política econômica neoliberal, onde você tem a participação mínima do Estado e o fortalecimento do setor privado. A atração de investimentos e indústrias estrangeiras por meio de legislações ambientais e trabalhistas flexíveis, mão de obra abundante e barata, produção voltada à exportação, beneficiando-se da localização estratégica, e pela instalação de complexos fabris próximos do litoral e das zonas portuárias, de onde os produtos são diretamente exportados com preços altamente competitivos. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas de 2018, aproximadamente 50% da população asiática vive em áreas urbanas, vive nas cidades. Atualmente, o continente abriga mais da metade da população urbana do mundo. A industrialização recente, a modernização das atividades do campo, os impactos ambientais e uma maior oferta de serviços e empregos nas áreas urbanas são os fatores que têm contribuído para o êxodo rural e a urbanização na Ásia, com destaque para o surgimento de diversas regiões metropolitanas e megacidades entre meados do século XX e início do século XXI. Lembrando que o conceito de megacidades refere-se às cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Transportes e comunicações. Em 2013, o governo chinês anunciou a iniciativa Cinturão e Rota, conhecida como a Nova Rota da Seda, em alusão às rotas comerciais que conectavam Europa e Ásia. Sendo assim, seu objetivo é integrar economicamente a Eurásia por meio de um cinturão com 6 corredores econômicos e uma rota marítima que ligará as zonas portuárias da China com as da África e as da Europa. Tanto que, na Oceania, por sua vez, Austrália e Nova Zelândia são as únicas nações que contam com redes de transportes e comunicações altamente desenvolvidas, mas não são os únicos com essa característica. Quando nós analisamos aqui esse nosso infográfico, basicamente, nós temos aqui os países industrializados e os países emergentes. Os países industrializados, eles fornecem para os emergentes produtos tecnológicos, concedem empréstimos e transferência de tecnologia, ao passo que esses países emergentes, eles vão exportar produtos primários, matérias-primas, produtos industriais de baixa tecnologia e, sobretudo, o pagamento de juros em relação a empréstimos para os países industrializados. Então percebam que dentro da conjuntura atual presente na terceira revolução industrial, nós temos o papel aqui de países industrializados e países emergentes como atores sociais. Dentre eles, nós temos a APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que surgiu em 89, com o objetivo de criar um canal de comunicação e cooperação entre os países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN,
e mais alguns países com territórios no Oceano Pacífico, como Japão, Estados Unidos, Chile. Só que a partir de 94, essa organização ela ganha novos contornos, virando um bloco econômico e uma zona de livre comércio. Além disso, nós temos os BRICS, que não é um agrupamento econômico, mas um grupo de países que possuem interesses em comum. Ou seja, os BRICS formam um organismo de cooperação formado por um grupo de países de economias emergentes. Dentre eles, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sendo que Rússia, Índia e China estão localizados dentro do continente asiático. Falando sobre a economia australiana. A economia australiana ela é uma das mais fortes e estáveis do mundo, sendo aberta e competitiva. O país viveu durante 25 anos um crescimento econômico constante, alcançando no ano de 2012 um PIB superior a 1,5 trilhões de dólares, com um PIB per capita de 67 mil dólares. Esse constante crescimento econômico é fruto de uma gestão efetiva de suas políticas públicas, acompanhadas por um índice de inflação baixo e estável, além de uma taxa baixa de juros. Dentre os setores econômicos, nós podemos destacar os seguintes: a mineração é o maior setor, no qual destaca-se como o maior exportador de diamantes, alumínio e carvão. A indústria ela é diversificada e envolve os principais itens de produção, dentre eles alimentos, papel, máquinas, equipamentos tecnológicos. Na agricultura, os produtos mais importados, como o açúcar, o trigo, o algodão, a cevada, a uva e outras frutas. Dentro dessa questão, nós temos ali um número de pequenas empresas que, de certa forma, colaboram para a economia australiana, sendo responsável por cerca de 30% da produção econômica e emprega cerca de 3,3 milhões de pessoas. E no turismo, o turismo é uma das atividades que gera mais emprego na Austrália e emprega cerca de 500 mil pessoas. A Austrália ela recebe mais de 6 milhões de turistas ao ano, gerando uma receita de 94 bilhões de dólares por ano, sendo considerado o principal serviço de exportação do país. A economia da Nova Zelândia ela possui um PIB superior a 160 bilhões de dólares e uma renda per capita, o PIB per capita de 39.300 dólares. Além disso, o país é dono de uma das economias mais abertas do mundo. Eles defendem o livre mercado, mantendo uma aliança comercial com a Austrália. Esse é um dos fatores que fazem da Nova Zelândia não sofrer com crise, mesmo que boa parte do mundo esteja vivendo esse problema. Dentre os bens e produtos e serviços exportados pela Nova Zelândia, elas representam 1/3 de sua produção. A Nova Zelândia ela destaca-se como um exportador gigante do setor agropecuário, como produção de kiwi, uva, criação de ovinos, pisciculturas com mariscos e mexilhões, silvicultura com a produção de celulose e a produção de vinho. E além disso, a Nova Zelândia ela conta com informações em pesquisas para o desenvolvimento de tecnologia e energia limpa e de baixa produção de carbono. Outro fator importante é que o país abriga uma das maiores indústrias de transformação. E por aqui finalizamos mais uma aula de geografia. Não deixe de fazer os exercícios da apostila e fazer a sua posterior correção, ok? Tudo de bom, fique com Deus e até o próximo episódio.